paz do Senhor Jesus, irmãs, mais uma vez a gente aqui para a nossa segunda aula do capítulo 9. Então capítulo 9, a mulher virtuosa escolhe adorar a Deus, parte 2. Então, eu espero que vocês tenham lido direitinho, meditado na outra parte. Se leram da primeira vez, deram uma passadinha de novo, né, de uns dias para cá, para ver essa outra parte que a gente vai falar. Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, pense em Deus, vamos falar com Ele e ora aí na sua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para a nossa aula. Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com as irmãs, que o Senhor nos ensine a melhorar, nos construa a cada dia, perdoa os nossos pecados. Senhor, dirige a nossa vida com perfeição, Pai. Esteja, Senhor, cuidando de nós. Obrigado, Pai, por essa preciosa oportunidade. Abençoa cada irmã, Senhor, que está ligadinha aqui ouvindo a nossa ministração, a nossa aula de hoje, ó Deus. Abençoa cada uma, Pai. Em nome do teu precioso Filho Jesus. Amém. Então, vamos falar de novo aqui do capítulo 9, nesse outro assunto, né? Assim, é sobre adoração, mas de uma outra perspectiva. A perspectiva de sermos lideradas. Então, eu queria começar falando sobre essa liderança. Nós temos um governo sobre nós. O governo sobre nós, ele é de Deus, é Deus que nos governa, de acordo com o que a gente aprende na palavra. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós que nos governa, nos conduz, nos dirige, nos ensina, nos faz alcançar o alvo. Ou é o governo do mundo, das coisas seculares, das coisas fora da palavra. A gente sabe que nós somos influenciadas por tantas coisas, né? A gente já falou aqui sobre a aparência, moda, mas nós somos influenciadas às vezes por conselho de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, às vezes até um parente próximo, às vezes até mãe e pai que não tem o Espírito Santo de Deus ou alguém muito próximo. A gente precisa ter cuidado, ter essa cautela, que a gente está dando ouvidos a esses ensinamentos. Dizendo, não tem problema, faz tal coisa, faz assim, mas espera aí, a Bíblia diz o que sobre esse assunto, né? Medita em você, o que eu devo fazer diante de tudo isso. Então, quem nos governa realmente? Quem está direcionando a nossa vida de verdade? Aqui a gente vê a história de um homem chamado Nimrod. Aqui diz que é em Gênesis 10, 9 que conta essa história da Torre de Babel. Ele quis construir uma torre para ele chegar até Deus e ele governar as coisas. E o perigoso disso tudo é que ele foi contaminando várias pessoas com essa ideia. E essas pessoas se deixaram levar por esse conselho. Então é isso que eu quero que a gente veja hoje. Cuidado com quem te aconselha, como a gente está falando. Cuidado com quem te dá orientação. Para você não comprar uma ideia errada, se rebelar contra a vontade de Deus. Mais para frente diz assim, isto é uma grande advertência para nós mulheres, como é conduzido o seu viver. Você tem dependido de Deus, desfrutado de sua palavra para temê-lo e adorá-lo? Ou tem sido conduzida por palavras de pessoas que a afastam dele e a conduzem a manifestar a natureza rebelde de Satanás? Tudo que é rebeldia não provém de Deus. Tudo que é rebeldia contra qualquer autoridade que seja, seja do governo, do nosso patrão, do nosso esposo, não importa, qualquer autoridade sobre nós, da igreja, seu líder, quando a gente vai de encontro a isso, é pecado. Então a gente precisa saber o que faz, não se deixar levar. Ela continua assim, nessa geração maligna e pagã, o homem trocou o Deus verdadeiro para adorar a deuses falsos. Os homens são escravos desse engano até hoje. Antigamente se adorava a deusa da fertilidade para obter favor nas colheitas, gerar filhos, a deusa da chuva e outros ídolos. Hoje adoram o santo casamenteiro, o santo protetor dos motoristas e muitos outros. Um santo para cada necessidade do homem.
São armadilhas do enganador para nos aprisionar, para impedir que a gente busque o Deus verdadeiro. Não adore a Deus para buscar o seu próprio interesse ou vantagem. Estamos na igreja para buscar o Senhor como servas de Deus, para almejar fazer, que almejam fazer a sua vontade. Se agirmos assim, buscando o reino de Deus e a sua justiça, como diz em Mateus 6,33, todas as coisas nos serão acrescentadas. E aqui eu coloquei assim como lição de casa, para nós observarmos e vermos quem nós estamos ouvindo. Analise com cautela, bem dentro do seu coração, se alguma coisa tem ocupado o lugar que deveria pertencer com prioridade máxima a Deus. Se você tem escutado coisas que não deveria escutar, de pessoas que não deveria escutar. Se houver, peça a Deus que crie em você um coração puro, que adore somente a Ele. E ore essa palavra que está em Salmo 51:10. Que Davi escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Mais à frente fala assim, ó, Ele sabe de todas as coisas que você precisa, Ele conhece os sonhos do seu coração. Se Ele não der, é porque você não precisa. E se Ele não fizer as coisas como você gostaria, Ele continuará sendo Deus e deve ser o seu Deus. Muitas vezes, a gente às vezes até fala para Deus como que Ele tem que agir, ou como que a gente imagina que Ele tem que agir naquela situação. A gente pensa, Ele vai agir dessa forma, usar a pessoa, Ele vem vindo agindo assim, Ele vai fazer dessa forma. E aí Deus nos surpreende. Ele não age daquele jeito. Às vezes Ele nem age naquela hora. Às vezes Ele usa pessoas, né, que a gente nem imagina. E age de forma que a gente nem imagina. Então, e Deus, às vezes, Ele não dá aquilo que a gente pede. E o tempo dele das coisas, né? Hoje em dia, tudo muito rápido. A gente tem uma noção de tempo, de espaço, de formas diferentes de Deus. Totalmente diferente de Deus. Ele vê o amanhã, a gente não sabe o amanhã. Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele conhece todo o tempo da humanidade, que a gente não tem acesso. O futuro pertence ao Senhor. Ele sabe amanhã. Então, se Ele está trabalhando hoje, porque lá na frente Ele sabe o resultado que vai dar. E nós, às vezes, a gente não deixa Deus fazer assim. A gente quer colocar a nossa mão e colocamos a nossa mão, achando que Deus precisa. Ele não precisa. A gente fazendo assim, a gente atrapalha dele de agir, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E aqui diz assim também, busque-o a todo tempo, por necessitar da sua presença. Confie nele, entregue-lhe toda a sua ansiedade, frustração, decepção, tristeza, cansaço, descanse nele. Ele é Deus, Ele é incomparável, Ele é absoluto, Ele é puro, Ele é santo, Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é completo. Só Ele tem o direito de ser adorado. Ele é supremo, o Criador do universo, e além dele não há outro. Isso está em 1 Reis 8,60. Deus é maravilhoso. Por reverência a Deus, precisamos manter o respeito nos serviços e reuniões da igreja. Você tem dado devida importância às reuniões da igreja? Tem chegado na hora certa ou atrasada? Eu posso dizer isso, né? Porque por muitos anos eu sempre fui descuidada com o horário, em tudo. Isso é muito errado. E eu tinha feito um propósito, esse ano, quando o ano virou, eu falei assim, eu não vou mais chegar atrasada no culto. Eu quero dar o meu melhor para Deus, eu vou chegar cedo. E eu realmente comecei a chegar cedo, não para evitar de chegar atrasada, não cheguei mais atrasada. Em culto nenhum, reunião nenhuma, em mais nada. Porque eu entendi que Ele merece meu melhor. E o meu melhor é eu me adiantar todinha em todas as minhas coisas. E se tiver que largar alguma coisa para trás, eu vou largar para poder chegar no horário, né? Isso para mim era uma luta, tá vendo? Pra gente, para muitos não, né? Mas para mim era uma coisa assim, um impedimento. Eu consegui chegar no horário no culto. E Ele merece o nosso melhor. Como tem sido sua vestimenta para encontrar o Rei dos Reis nas reuniões da igreja? Né? Tudo que a gente vai fazer para Deus tem que ser com excelência, tem que ser o nosso melhor.
Quando a gente está diante de uma autoridade, a gente se veste da melhor forma, a gente fala com a melhor forma, a gente se porta com a melhor forma. Por que não quando se diz respeito às coisas de Deus, né? Por que quando a gente chega na igreja, a gente não já fica na reverência, a gente fala baixinho, a gente já fica naquela atmosfera de adoração ao Senhor? Porque Ele fica esperando a nossa adoração e o nosso culto. Na sequência aqui fala em Atos 27, 23, fala assim, ó. Vemos que Paulo tinha clareza de quem era e quem ele servia. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele sabia quem ele era e quem ele servia. Ele era um servo. E ele servia o Senhor dele, que era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dele, que é o nosso amado Jesus, que a gente viu umas aulas passadas, né? Como que a nossa mulher, do exemplo que a gente deu, que ela se ajoelhou, que ela limpou os pés de Jesus. Então, ela entendeu que ele era o Senhor e ela só era serva. E ela dependia dele para tudo, ela deu o que ela tinha. Então, Paulo entendia e ele disse assim na carta, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que lindo. Oh, Jesus, que a gente possa dizer isso. O Senhor a quem eu pertenço, né? A pessoa que eu sou, o servo do Deus maravilhoso a quem eu pertenço. Antes de servir, é fundamental que saibamos a quem pertencemos e a quem somos. Você pertence a quem? Quem governa a sua vida? A quem você tem servido? A quem tem adorado? Adorar vai muito além de palavras, não é só levantar os braços e dizer eu te adoro, é questão de atitude. Nós precisamos externar aquilo com atitudes de adoração a Deus. Se temos a consciência de que pertencemos ao Senhor, já não somos nós mesmas. Prostramos-nos diante dele, dando-lhe direito total sobre nós. Direito total. Assim o servimos com alegria e satisfação. Você pertence a Deus? O seu serviço a Ele é uma adoração? Isso são perguntas para a gente refletir. Quer adorar a Deus de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força? Então se envolva no serviço de Deus. E às vezes o serviço de Deus, que nem a gente agora não estamos conseguindo fazer o serviço de Deus na igreja, mas nós continuamos sendo servos do Senhor. Então onde nós formos, a gente tem a oportunidade de ser igreja, de ser o exemplo vivo de Deus. Busque o que Deus busca. Você será uma mulher mais completa, mais feliz, mais realizada quando conhecer os desígnios de Deus e obedecer todos os seus comandos. Se você estiver no lugar e Deus quiser te usar naquele lugar, deixa Deus te usar. Você precisa ser luz onde Ele quer te enviar. Aqui fala, ó, construa em você uma vida de adoração. Naquela passagem, naquele pedacinho que fala, vamos refletir, diz assim, ó, Deus tem sido o meu Deus ou o meu ídolo? Nós temos ido a Deus para pedir coisas ou nós temos ido a Deus para amá-lo, adorá-lo, servi-lo, só desfrutar da presença dele? Como que nós estamos indo a Deus? Eu separei aqui um comentário, uma citação aqui da minha Bíblia, que fala assim, ó, um comentário sobre o Salmo 81. Fala assim, ó, em toda a Bíblia, a única coisa que Deus pede é que seja o número 1 na vida do seu povo. Isso está no Salmo 81, 9 e 10. Por tudo o que ele é e faz, ainda que ele não responda como você quer, ainda que ele não faça no tempo que você quer ou que precisa, não é porque ele não te amou ou não ouviu. Às vezes ele fica quieto. O Senhor simplesmente deseja nosso coração e lealdade, uma consagração sincera. Quando dependemos apenas dele, Deus nos recebe com nossa fome profunda. Abre bem nosso coração e nossa alma que anseiam por sua provisão.
Nunca precisamos ter vergonha de nossa necessidade aguda, seja ela em qual área for. Não tenha vergonha de se abrir para Deus, rasgar o coração e falar a verdade para Deus. Deus, olha, eu estou sentindo isso e isso é tão feio, me ajuda. Seja sincera na sua necessidade, em tudo para Deus. Como a mãe passarinho leva o sustento do próprio corpo até a garganta aberta dos seus filhotes, Deus, instintivamente, ele nos sustenta. Nada o alegra mais do que nos saciar com a sua sustentadora, saciável e satisfatória presença. Nós precisamos chegar num ponto que Deus seja tudo para nós. Tudo. Né? Tem aquelas jovens que querem casar. Eu não queria que Jesus voltasse antes de eu conseguir casar ou namorar, né? O dia que Jesus for tudo para essa jovem, que ele completar essa jovem, aí sim é a hora dela conhecer alguém, se é que ela vai esperar em Deus, porque eu já vi gente falar assim, Deus está demorando muito para me dar um namorado, eu vou pegar um namorado do mundo mesmo, um que não é cristão. Então, eu sei que nós somos mães, a gente precisa orientar em casa, às vezes filho, família, vizinho, parente. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Se a gente não estiver firme em Deus e Ele não nos governar, vai ser difícil. Então, vamos deixar que Ele seja o nosso Deus e não só nosso ídolo. Tá bom? Vamos fazer essa oração que está na página 72. Vamos orar juntas. Clamar ao Senhor, que nós precisamos dele nesse tempo, desse mundo tão difícil. Senhor Jesus, obrigada porque a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumida pelos meus pecados, pelos meus momentos de incredulidade e dúvida. Tira de mim, querido Senhor, tudo que me faz buscar-te por interesse. Não quero medir o meu amor por ti pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu quero amar-te independente da circunstância. Perdoa-me, querido Senhor, por eu ser tão interesseira e me perder tantas e tantas vezes. Eu quero aprender o caminho de volta. Eu quero insistir em buscar o amor completo em ti e oferecer a ti todo o meu ser para adorar-te genuinamente como meu único e verdadeiro Deus. Amém. Que a gente sirva a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Nosso tema de hoje é adorar. A mulher virtuosa, ela escolhe adorar a Deus com tudo que ela tem e tudo que ela é. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude, me ajude a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.